Nesta aula, vamos tratar do gráfico da função exponencial. Uma função exponencial é toda função do tipo f de x é igual a elevado a x, onde a é uma constante que deve ser maior do que zero e diferente de 1. Vejamos alguns exemplos. Exemplo A, f de x é igual a 2 elevado a x. Neste exemplo, a constante a é igual a 2. Exemplo B, f de x é igual a 1 sobre 2 elevado a x. Agora, a constante a é igual a meio. Um fato importante sobre o gráfico da função exponencial é que ela sempre toca o eixo y no ponto 1. Como a forma geral de uma função exponencial é f de x igual a elevado a x, se x for igual a zero, f de x, f de zero, é igual a elevado a zero, que é igual a 1. Um outro fato importante no desenho da função exponencial tem a ver com o valor da base, o valor da constante a. Para entendermos essa propriedade, vamos esboçar o gráfico das funções dadas como exemplo. Exemplo A, f de x é igual a 2 elevado a x, ou y é igual a 2 elevado a x. Vamos atribuir alguns valores para a variável x e determinarmos os valores de y correspondentes. Então, quando x é igual a 2, o y vai ser 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, o ponto é 2, 4. Quando x é igual a 1, y é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, outro ponto da função é o ponto x igual a 1, y igual a 2. Quando x é igual a 0, y é igual a 2 elevado a 0, que é igual a 1, conforme já mencionamos. A função toca o eixo y no ponto 1. Quando x é igual a menos 1, y é igual a 2 elevado a menos 1. Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. Então, 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. Novo ponto, menos 1, meio. Quando x é igual a menos 2, y é igual a 2 elevado a menos 2. Para retirar o sinal do expoente, invertemos a base. Então, 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4, então dá 1 quarto. Então, o ponto tem coordenadas menos 2, 1 quarto. Estes pontos, traçados no plano cartesiano, ficam como mostra a figura. A curva que melhor se adapta a estes pontos é o gráfico da função. Observe que esta curva está acima do eixo x, ou seja, admite apenas valores positivos, mesmo que x seja negativo. Podemos observar também que esta função é crescente. Seu valor aumenta sempre que o valor de x aumenta. Vamos agora esboçar o gráfico da função do exemplo B. f de x é igual a 1 sobre 2 elevado a x, ou y é igual a 1 sobre 2 elevado a x. Como fizemos no primeiro exemplo, vamos calcular os valores da função para alguns valores de x. Quando x é igual a 2, y vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 2. 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado é 4. Então, o y é igual a 1 quarto. Então, temos um ponto, x igual a 2, y é igual a 1 quarto. Quando x é igual a 1, y é igual a 1 sobre 2 elevado a 1, que é igual a 1 sobre 2. Então, temos mais um ponto, x igual a 1, y é igual a meio. Quando x é igual a 0, y é igual a 1 sobre 2 elevado a 0, que é igual a 1. Novamente, a função toca o eixo y no ponto 1. Quando x é igual a menos 1, y é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 1. O expoente negativo inverte a base. Então, fica 2 elevado a 1.
Então, o ponto é menos 1, 2. Quando x é igual a menos 2, y é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 2. Invertemos a fração. Então, 1 sobre 2 invertido dá 2. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, temos mais um ponto. X é igual a menos 2, y é igual a 4. Estes pontos estão representados no plano cartesiano mostrado na figura. Observe que, como antes, o gráfico da função está acima do eixo x, ou seja, admite apenas valores positivos. A diferença é que agora a função é decrescente, ou seja, seu valor diminui quando o x aumenta. Com estes dois exemplos, podemos apresentar as características gerais de uma função exponencial. Primeira característica: uma função exponencial tem a forma f de x igual a elevado a x, onde a é maior que 0 e a é diferente de 1. 2. O gráfico da função exponencial com essa forma sempre toca o eixo y no ponto 1. 3. Se a constante a for maior do que 1, a função é crescente, como vimos no primeiro exemplo. Se a estiver compreendido entre 0 e 1, a função é decrescente, como vimos no exemplo B. Com estas informações, fica muito fácil esboçar o gráfico da função exponencial. Vejamos mais um exemplo. Exemplo C, f de x é igual a 3 elevado a menos 2x, que podemos escrever como f de x é igual a 1 sobre 3 elevado a 2x, para tirar o sinal negativo do expoente, que finalmente se torna 1 sobre 3 elevado a 2x. Sabemos que a função toca o eixo y no ponto 1, que toda função exponencial dessa forma toca o eixo y neste ponto. Como a base da função é menor do que 1 terço, a função é decrescente. Então, o gráfico da função fica como mostra a figura. Observe que a função é sempre positiva, ou seja, está acima do eixo x. Para exercitar o que aprendemos, tente fazer os seguintes exercícios. Número 1. Esboce o gráfico e identifique como crescente ou decrescente as seguintes funções exponenciais. Letra A. f de x é igual a 3 elevado a x. Letra B. f de x é igual a 1 terço elevado a x. Letra C. f de x é igual a 5 elevado a x. E letra D. f de x é igual a 2 elevado a menos x. Número 2. PUC-MG. Seja a função exponencial f de x é igual a elevado a x, é correto afirmar que, letra A, ela é crescente se x é maior do que 0. Letra B, ela é crescente se a é maior do que 0. Letra C, ela é crescente se a é maior do que 1. Letra D, ela é decrescente se a é diferente de 1. Letra E, ela é decrescente se 0 é menor do que x, que é menor do que 1. Exercício 3, PUC de São Paulo. As funções y é igual a elevado a x e y é igual a b elevado a x, com a maior do que 0 e b maior do que 0, e a diferente de b, tem gráficos que se encontram em letra A, 1 ponto, letra B, 2 pontos, letra C, 4 pontos, letra D, nenhum ponto, e letra E, infinitos pontos. Exercício 4, FUVEST de São Paulo. Sejam f de x igual a 2 terços elevado a x e g de x igual a 1 quinto elevado a menos x. Usando o mesmo par de eixos,
esboce os gráficos de f de x e g de x. Tente fazer os exercícios e acompanhe na próxima aula as suas resoluções.